Olá, pessoal, muito boa tarde aí no Brasil, bom dia, boa noite para qualquer outro lugar desse planeta onde você está nos assistindo aqui ao vivo ou gravado. Aquele abraço, sejam todos muito bem-vindos, já tem quase 300 pessoas aqui conosco. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Ale lá do Japão, olha só, Caldas Novas. Pessoal, muito obrigado pelo carinho de vocês. Pessoal de Ribeirão Preto, Belo Horizonte, pessoal aqui da Itália, Portugal, Alemanha. Aquele abraço para todos vocês. Hoje a live, ela promete demais. Queria pedir com todo o carinho que você pudesse compartilhar nas suas redes sociais, onde você puder, para que essa live chegasse no maior número de pessoas possível, não é? Hoje nós estaremos aqui e estamos já com o Dr. Joe Roseman. Se você entrou no canal agora recentemente, dá mais um minutinho que ele vai se apresentar e você vai saber com quem nós vamos entrevistar. Nós estamos aqui no canal 2, porque o meu canal 1 está suspenso. Portanto, se você está lá inscrito no canal 1 e não está no canal 2, já clique aí no botãozinho do se inscrever, já deixa aí o sininho ativado para que você receba as notificações aqui do nosso canal. Vou chamar aqui mais do que rápido o meu querido amigo que eu fiz por causa dessa pandemia, Dr. Joe. Se uma coisa eu posso dizer que essa pandemia me trouxe de bom foi o carinho do senhor, aqueles papos que a gente conversa, as dicas que o senhor me dá. É um prazer enorme poder passar um pouco do meu tempo com o senhor quando nós nos falamos pelo telefone. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Daniel. Quero dar as boas-vindas a todos que estão assistindo. Quero agradecer ao Daniel o espaço que ele está disponibilizando, principalmente no dia de hoje, em que nós temos uma jornada, não vai ser muito curta essa live. Eu quero dar os parabéns a ele também pela iniciativa dele, tentar divulgar o máximo possível as coisas que realmente fazem sentido e enfrentar as situações que ele vem enfrentando, que todos nós que acompanhamos sabemos que não é muito fácil. Eu queria esclarecer para todo mundo, muitas pessoas já sabem, mas é sempre bom, eu não sou médico, eu sou da área de pesquisa de astrofísica e mecânica quântica, e nas circunstâncias de hoje, da forma como o planeta vem se comportando, eu hoje posso dizer a todos vocês que eu sou absolutamente ninguém. Quando tantas coisas que eram consideradas certas pela maioria, pelos meios acadêmicos, elas passam a ser determinadas por uma minoria como erradas, as credenciais que eu ou muitas outras pessoas têm, elas não valem absolutamente nada. Então hoje eu estou aqui conversando com vocês apenas como um ser humano, como todos nós, despido de qualquer credencial. Eu aqui sou o Joe, eu não sou mais doutor, eu sou absolutamente mais nada. E muitas pessoas ficaram bastante preocupadas, eu agradeço a preocupação em relação ao período que eu não tive condições de estabelecer contato. Eu não posso exatamente entrar no mérito de exatamente o que aconteceu, mas eu queria dizer que foram situações muito difíceis, muito complicadas. Eu estou contente que eu estou ainda superando a situação. Doutor João, só não querendo interromper o senhor e já interrompendo, de quando o senhor fez a última live conosco, nós tivemos aí umas 20 mil pessoas que chegaram no canal e que de repente não te conhecem. O Dr. Joe, pessoal, fez uma live conosco extraordinária, duas na verdade. E lá no Rumble tem um vídeo que eu acabei tendo que tirar por pedido dele, que já estava com quase 500 mil de views em poucos dias, que é um homem de extremo conteúdo. Eu tinha uma live marcada com ele, com o Dr. Peter McCullough, que muitos de vocês que estão mais antigos no canal se lembram muito bem, e que de repente no dia da live o Dr. Joe não apareceu. Dr. Nasser quebrou um galho daqueles gigantescos, o qual eu sou muito grato pela ajuda, porque eu não tinha como entrevistá-lo sem a presença de alguém que fosse fluente no inglês, não é? Eu não tive o que dizer a vocês. Dr. Joe, a mensagem que eu tinha é que ele não poderia participar e eu não tinha informação. O que é que tinha acontecido? Se ele tinha sido sequestrado, se ele morreu, se ele foi morto, o que foi que aconteceu? E todo mundo perguntou, uma enxurrada, viu, Dr. Joe, de perguntas por causa do carinho que as pessoas têm pelo senhor, pelas informações que o senhor trouxe aqui no canal. Tanto com a doutora Giovana naquela live, quanto na própria live, nos vídeos que o senhor mandou para mim, que lá no Rumble, pessoal, na descrição do vídeo aqui, tá todos os vídeos lá, para vocês assistirem. Então,
Em resposta, doutor Joe, eu sei que o senhor não pode dizer muita coisa, não é? Por questões óbvias. É importante que o senhor fale o que o senhor puder para que aqueles que te acompanham entendam por que o senhor sumiu naquele começo de agosto, né? E já são aí para mais de 2 meses, qualquer coisa, e por que o senhor sumiu e por que o senhor voltou e decidiu vir aqui no meu canal para, não vou dizer satisfação, porque essa não é a palavra, mas no bom sentido da palavra, né? Dizer o que foi, por que o senhor esteve tanto tempo ausente. Então, o senhor fique à vontade para falar sobre isso. Eu agradeço e eu vou dizer que cada um de nós tem a sua cruz para carregar, cada um de nós sabe, inclusive, o peso que pode carregar, e eu não acho que é meu lugar dividir os meus problemas, dividir as minhas dificuldades com vocês e levar até vocês as minhas angústias. Eu sou um cientista, sou pesquisador, eu abandonei 25 anos de carreira, eu me afastei da minha esposa e do meu filho, continuo casado, continuo amando-os, mas eu tive que tomar determinadas atitudes. Para nós fazermos essa live, se preservar, porque nós sabemos que a forma como a gente se expressa pode fazer com que a plataforma venha a fazer determinadas atitudes que a gente quer evitar. Então, eu em relação aos problemas que eu estou enfrentando, que agora são muito menos, mas aos que eu enfrentei, eu queria fazer uma citação de um poema de D.H. Lawrence, é um poema bem curto, desculpa se eu demoro, porque eu vou falar ele em inglês e aí eu traduzo, vai ficar mais fácil para mim. I never saw a wild thing feel sorry for itself. A bird will fall dead frozen from a bough without ever having felt sorry for itself. Eu nunca vi um animal selvagem sentir pena de si próprio. Um passarinho pode cair do galho, morto, congelado, sem jamais ter sentido pena de si próprio. Então, eu não estou aqui para sentir pena de mim, eu não quero que ninguém sinta pena de mim, mas, ao mesmo tempo, vocês têm acompanhado e sabem dessa importância de nós falarmos para nós podermos transmitir o que nós quisermos. Então, por isso, hoje eu vou falar com vocês de um pesadelo que eu venho tendo. Sabe aqueles pesadelos que a gente dorme e eles voltam de novo? Então, nesse pesadelo, esse pesadelo se passa num planeta distante chamado Supremos, e o nome dos personagens desse sonho, desse pesadelo horrível que eu vou passar a vocês, podem ser coincidência, parecidos com nomes que vocês conhecem. E nesse pesadelo, a população está passando por uma das situações mais profundas, que é uma tentativa de revolução da história, mas a população não percebe. A população de Supremo está sobre uma revolução biogenética e de tecnologia de transmissão de dados. Então, alguns pesquisadores de bom coração no planeta Supremos, eles criaram um mecanismo que modifica, que faz alterações no DNA de forma que possa corrigir problemas genéticos. Esse início do pesadelo, ele parece que não tem nada a ver com o antídoto de uma doença que a gente vai ver lá na frente. Mas eu preciso que vocês acompanhem para vocês poderem entender todo o processo. Então, o paciente que tem um problema genético, ele pode ter a solução desse problema com essa nova tecnologia, e essa tecnologia elimina esse problema, inclusive, da hereditariedade. E esses pesquisadores criaram o que a gente chama, eles chamam, né, é um acrônimo chamado CRISPR, que é uma forma de controlar palindromicamente, eu vou explicar para vocês, o que o DNA pode fazer e como editar esse DNA. Palíndromo, gente, é qualquer coisa que você possa fazer, ler, entender, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Então, por exemplo, a palavra seres, se você escreve seres, S-E-R-E-S, e ler da esquerda para a direita, da direita para a esquerda,
o resultado é o mesmo. Isso é um palíndromo. Um dos palíndromos mais famosos no idioma português, vocês não precisam escrever agora, socorram-me, subi num ônibus em Marrocos. Se vocês lerem de trás para frente, vocês vão ver que é exatamente a mesma coisa. Então, o CRISPR, ele faz as alterações de forma que, independente da alteração, o ser seja gerado. E lá no planeta Supremos, existem os submissinhos, as pessoas que têm medo daquilo que elas não compreendem, mas da mesma forma como nós, humanos, eles também sentem medo, e eles começaram a sentir que havia um alerta de perigo, mas eles não sabiam o que fazer. Então, essa revolução, ela vai acontecendo, porque é muito difícil, no planeta Supremos, ter uma regulamentação da bioética, e o poder da decisão está com os supremoides. Nesse pesadelo, existe a experiência de um vírus que ele tenta infectar uma bactéria. E aí, essa médica, chamada a doutora Josefina Doida, ela descobre que a bactéria produz uma proteína que lê a formação do vírus e ela corta a formação, o código do vírus que proporciona a reprodução do vírus. E essa doutora, então, ela percebeu que ela podia utilizar isso, esse mecanismo, chamado Cas9, junto com o CRISPR, e assim curar qualquer doença do planeta Supremos. Só que ela percebeu também que era possível selecionar combinações que reproduzissem pessoas mais fortes, pessoas com mais memórias, pessoas com determinadas características físicas, fisiológicas, pessoas que não sintam dor. E nesse meu pesadelo, há pessoas muito ricas que já conseguiram, no meu pesadelo lá no início, através do CRISPR, reproduzir órgãos para renová-los em ratos de laboratório. E essa descoberta no meu pesadelo, ela começou em 2015. E ela coloca em xeque a teoria da seleção natural, já que as pessoas normalmente mais ricas, em Supremos, elas vão poder selecionar qualidades específicas aos seus filhos. E essas qualidades vão passar para os netos, para os bisnetos e assim por diante. Se esse projeto, no meu pesadelo, tivesse em mãos responsáveis, ele também podia permitir uma maior produção de alimentos em muito menor tempo. Eu vou dar uma ideia para vocês do que é... Doutor, enquanto você prepara o slide aí... Não, é um pessoal, vídeo. vocês estão vendo o que o doutor está fazendo, né? Tem várias mensagens aqui dizendo: eu estou entendendo o que ele está fazendo. Que bom que vocês estão entendendo. Não é uma mente muito simples que consegue perceber. Muitos nomes são alterados, o planeta é outro, os nomes são malucos, mas a história, prestem atenção na história, ok? Se caso você não conseguir, acabou a live, assista de novo, assista 2 vezes, porque vai valer a pena, e segura aí até o final, porque o que vai ter de informação para você é de cair da cadeira. Se não inventar essa história de pano de fundo, a live não duraria 10 minutos, só com o que ele disse aqui até agora, ok? Pode continuar, doutor. Vamos colocar na tela? Sim, senhor. We found a protein in bacteria, and that led to a fundamental change in the technology for gene editing. It really works like a molecular scalpel, but it's programmable. We can control where it makes a change in a DNA sequence. Chemical cleavers in the protein swing into... Essa peça grande que vocês viram aparecendo, ela é a proteína Cas9. Essa é aquela doutora, doutor Joe? Essa é a doutora Jennifer Doida. Tá? Ela foi a criadora desse CRISPR. Ela proporcionou isso. Então, o que aconteceu, que no meu pesadelo, a maioria da população de Supremos achou que não era justo que uma minoria
decidisse o que poderia ser feito ou não com esse tipo de modificação genética. E aí eles fizeram uma modificação genética em mosquitos, num país chamado Burkina. Na capital desse país, que se chama o Gagá Sou Eu, eles perceberam que esses mosquitos transmitiam uma doença chamada molório. Mas, ao mesmo tempo que esses mosquitos transmitiam essa doença, eles também matavam ratos. Então, essa cientista, através dos órgãos de saúde, ela fez essa modificação nos mosquitos e os cientistas mais raízes pediram a moratória do projeto. Pedir moratória, pessoal, em um projeto, eu não sei exatamente no português como seria, mas uma moratória é quando você pede para o projeto ser suspenso. Tá? E os cientistas raízes, então, pediram a suspensão para tentar ver quais seriam as consequências, mas a Convenção de Biodiversidade das Nações Unidas do Planeta Supremos resolveu autorizar o projeto e, no final, os mosquitos eles ficariam estéreis. O que aconteceu em Burkina foi que a população de ratos cresceu assustadoramente e vieram inúmeras doenças que mataram muito mais do que o molório. E só então o projeto foi suspenso. Um dos idealizadores do programa genético, que era contrário a isso, ele foi encontrado no meu pesadelo sem vida e com uma quantidade absurda de droga no sangue dele. Um outro foi preso. Então, a gente não sabe, no Planeta Supremos, nesse meu pesadelo, onde que nós determinamos o limite moral do avanço da biotecnologia. E aí, o meu pesadelo ele vai para um outro país no Planeta Supremos, chamado Emirados Unidos Americanos. E nesse meu pesadelo, o mundo está acometido de uma doença chamada Convite-21. Então, um médico chamado Antônio Falso, que é um manda-chuva do Instituto de Pesquisa do Emirados Unidos Americanos, ele era um desconhecido em Supremos. E, da noite para o dia, ele passou a falar sobre o Convite-21 como se ele fosse o suprassumo da virologia. E ele prevaleceu, inclusive, a nomes com muito maior qualificação desse meu pesadelo. E eu era conhecido de um desses diretores. Eu era conhecido do Chico Colinas. Ele era o diretor da área de pesquisa e ele ficou tão apavorado com o que estava acontecendo que, no meu pesadelo do dia 5 de outubro, ele pediu afastamento do cargo. Ele foi o chefe do projeto Genominha, lá em Supremos, que foi o projeto que deu a sequência do DNA dos habitantes de Supremos. Ninguém sabia que já tinha mais de 15 anos que os Emirados Unidos Americanos vinham desenvolvendo um ganho de função com o vírus da Convite-21. E com verba dos habitantes daquele país em parceria com outros países, como holandos, Chinica, Terra Angla, Germania, Belgíquios. Esses países do Planeta Supremos, todos eles ajudaram nesse projeto. E, de repente, eles disseram que esse vírus, que foi chamado de SARS-CoV-2, o SARS-CoV-2, eles disseram que o vírus escapou de um animal no mercado de animais vivos, na província de Anhui, num país chamado Chinica, e que ele era muito letal. E em menos de um mês, eles criaram um teste para detectar esse vírus, o SARS-CoV-2. Só que todos os hospitais do Planeta Supremos foram avisados que, se as pessoas fossem diagnosticadas com Convite-21, o hospital ia receber uma montanha de dinheiro de cada um dos países. E, obviamente, era o dinheiro
dos pagadores de impostos de Supremos. Supremos também tem impostos. E então, uns 600 cientistas, casca grossa, daqueles que, sabe, parece que nasceram com 30 enciclopédias no cérebro, começaram a achar tudo muito estranho e começaram a se reunir para checar as coisas. E eles começaram pelo mercado de animais em Hanwoo, lá na China. E depois que eles testaram mais de 80 animais, nenhum deles deu positivo para o vírus SARS-CoV-2. Depois eles perceberam, logo, que o teste era para detectar a presença de qualquer vírus, não especificamente o SARS-CoV-2. E, obviamente, não a doença Covid-21. Eles sabiam que não existe um teste que te dá o resultado para uma doença. Um teste de vírus, ele te diz que vírus você tem, ou diz que você tem um vírus que eles desconhecem. Bom, daí a Organização Supremos de Saúde, de alguma forma, informou qual era a sequência de bases do DNA do SARS-CoV-2, de forma que os cientistas casca grossa pudessem pesquisar. Só que, rapidamente, os cientistas pesquisadores descobriram que a sequência que tinha sido informada não era a do SARS-CoV-2, e que a sequência tinha sido fornecida por um dos pseudocientistas que trabalhavam com o Antônio Fauci, lá dos Emirados Unidos Americanos. Os cascas grossas fizeram um relatório com mais de 280 páginas lá em Supremos, no meu pesadelo, e enviaram para Supremos Unidas Nações, enviaram para a Organização Supremos de Saúde e enviaram para os principais veículos de comunicação de Supremos. E, para surpresa dos 600 pesquisadores do meu pesadelo, que trabalharam em 20 países diferentes de Supremos, o relatório jamais foi veiculado. E eles descobriram ainda que a doença era muito menos perigosa do que eles falavam. Eu vou mostrar para vocês, no planeta China, como é que era, qual era o conceito que eles faziam dessa doença. Pessoal, vocês que estão nos assistindo, que chegou agora, nós já estamos com 1.100 pessoas. Quando eu falei agora mesmo sobre a hipérbole do Dr. Joe, tinha 400 e pouco. Então deve ter aí umas 700 pessoas que estão meio voando. O Dr. Joe está contando uma história fictícia com fatos reais. Ok, pessoal? Então, para a gente conseguir transmitir a vocês a mensagem que ele quer trazer. Então, se não está entendendo, assista de novo a live depois, com paciência. Até o final você vai entender bastante coisa. Aqui vocês podem ver que lá em China também tem um centro de controle de doenças. E aqui vocês podem ver, olha, a maioria das pessoas infectadas em Supremos com a Covid-21 desenvolvem doenças leves, mas algumas pessoas ficam gravemente doentes. Então, o que aconteceu? De repente, em tempo recorde, um monte de laboratórios do planeta Supremos começaram a fazer antídotos, com a promessa de que eles tinham mais de 90% de eficácia, em média. Mas como eles foram feitos muito rápidos, não deu tempo para eles saberem sobre os efeitos colaterais de curto prazo, de longo prazo, de médio prazo. Foi quando alguns dos 600 cientistas cascas grossas começaram a se reunir nos bastidores dos acontecimentos do meu pesadelo e descobriram que vários antídotos tinham absolutamente a mesma composição, tendo sido feitos por fabricantes diferentes. E por isso, eles não acharam estranho que em pouco tempo os governos, todos os países do planeta Supremos, autorizassem o uso cruzado desses antídotos. Os cascas grossas do meu pesadelo, eles acharam tudo isso tão suspeito que eles resolveram infringir a lei. Eles roubaram frascos dos antídotos, fizeram testes num equipamento de ponta do futuro, lá do século 22, sem autorização, e que isso, no planeta Supremos, é classificado como crime de traição à pátria.
No meu pesadelo, 3 deles foram presos. Um se suicidou e um outro foi transferido para um hospital depois de preso e veio a morrer na 3ª semana do meu pesadelo. O outro, que estava com os resultados dos testes, ele foi abatido em fuga, sob a alegação de que ele estava ameaçando vidas. Mas ele conseguiu transferir os dados para o último casca-grossa, que tinha cidadania tripla no planeta Supremos. E, mesmo assim, essa pessoa foi presa. Ela apanhou bastante, ela foi interrogada, se fez de burra e sem a menor resistência. Essa pessoa disse que tinha recebido uns negócios de um cara com quem ele não falava há mais de 10 anos e entregou os arquivos originais. Por precaução do governo dos Emirados Unidos Americanos, todos os artigos publicados por esse cientista casca-grossa sumiram. Eles deixaram de serem editados, eles não são mais encontráveis no pesadelo e Supremos, e por precaução também o país apagou, não cancelou, apagou o número de seguro social desse cientista. E assim, qualquer coisa que esse cientista viesse a dizer no planeta Supremos, durante o pesadelo, nada teria valor. Os arquivos mostravam que um dos antídotos havia sido desenvolvido junto com a Agência de Pesquisa de Defesa Avançada Militar dos Emirados Unidos Americanos. E enquanto outros cientistas, cascas finas, em vez de tratar as pessoas com medicamentos alternativos, eles fraquejaram durante e diante dos governantes supremistas, que feriam o Código de Hollenberg, que estabelecia que os antídotos para a Covid-21 só podiam ser autorizados pela Organização Planetária de Saúde dos Supremos se não houvesse um tratamento alternativo disponível. E aí o pesadelo vai ficando pesado porque os principais meios de comunicação de Supremos, independente de regime político, começaram a publicar artigos que invalidavam o uso dos antídotos alternativos. E os cascas finas, os cientistas mais fracos, foram se curvando e foram dominados. Médicos de proeminência mundial no planeta Supremos, como Raulzito de Diético, o Mike Levites, Luquinha Montanha, dentre muitos outros, inclusive com reconhecimentos acadêmicos máximos no planeta Supremos, que defendiam o tratamento logo no início, diante do primeiro sintoma, eles foram execrados publicamente, foram transformados em charlatães. E os canais de comunicação foram dando voz a idiotas. Inclusive, teve uma pessoa da Brasolândia, que é um outro país do planeta Supremos, chamado Átila Idiotino, que era um cara sem nenhuma relevância acadêmica no planeta Supremos. Nem na rua onde ele mora conheciam ele. E assim foi. Com pouco tempo, os cientistas cascas grossas foram eliminados e alguns que sobraram, que não participaram dos testes que os outros sacrificados fizeram, eles descobriram que o SARS-CoV-2 era mais perigoso para os habitantes mais velhos, com problemas mais sérios de saúde. Descobriram que o sistema de proteção dos habitantes mais jovens era super resistente e que, por isso, não era necessário dar o antídoto para os mais jovens. E, assim, sobraria mais antídotos para os mais velhos no resto do planeta Supremos. Mas, por alguma razão, os governos seguiram forçando que todos os jovens recebessem o mesmo antídoto, mesmo aqueles que já tinham tido Covid-21 e desenvolveram resistência ao SARS-CoV-2, uma coisa que era de conhecimento comum de toda a classe de virologia e de infectologia do planeta Supremos. Foi quando foi descoberto também que tinha laboratórios que planejavam criar produtos para vender para pessoas saudáveis, já que esse número de pessoas doentes em Supremos era menos do que 1/4 da população. Então, eu vou compartilhar agora na tela para vocês um pequeno slide. Ele está
no idioma de Supremos, mas eu vou ajudar com a tradução deles. Aqui vocês têm... Ele não veio para mim, doutor. Ah, desculpa. Agora sim. Então, aqui vocês têm, para vocês perceberem bem, esse doutor que está aqui, ele é de um laboratório muito conhecido lá no planeta Supremos, um laboratório que todo mundo confiava. E aí, esse cara aqui desse laboratório, ele diz que o mercado potencial está limitado às pessoas doentes, sick people, e que ele sonha em ver o laboratório dele vender coisas, medicamentos, like Wrigley's. Wrigley's, para quem não domina o inglês, aliás, desculpa, o idioma em Supremos, quer dizer vender que nem chiclete, e vender para qualquer um, Então, foi aí que começou a confusão no planeta Supremos. Porque os habitantes de Supremos, eles haviam sido obrigados a receber um antídoto e eles começaram a oferecer resistência. E diante da resistência, os governantes criaram um antídoto pass. E todos eles teriam que ter esse antídoto pass para ir aos lugares. Mesmo sem terem criado leis que devem ser criadas e aprovadas pelo legislativo de cada país, eles quiseram impor esse antídoto pass. Enquanto tudo isso acontecia, a verdadeira elite, e isso é uma coisa que eu queria explicar para vocês, elite não é quem manda, elite é, no sentido literal da palavra, é a nata da nata da nata do que há de melhor em uma determinada categoria, seja ela qual for, de melhor. E quer dizer, então, que não necessariamente as pessoas mais poderosas são elite de alguma coisa. Porque para ser elite você tem que, em primeiro lugar, ser bom. Então, a verdadeira elite da política do Emirados Unidos Americanos descobriu categoricamente que o Antônio Fausto, aquele diretor lá de cima, ele havia mentido, inclusive sob juramento, no Senado daquele país, no planeta Supremos. E eu vou mostrar para vocês agora, rapidamente, o vídeo de 4 minutinhos que mostra como esse político fez. O link não veio para mim, doutor. Eu estou botando ainda. Why are we here? Last week, we discovered, with very clear terms, that Dr. Fauci misled Americans during questioning from Rand Paul in 2 different health committee hearings. Dr. Fauci said on May 11, 2021, quote, "With all due respect, you are entirely and completely incorrect," speaking to Dr. Paul, "that the NIH has not ever and does not now fund gain-of-function research at the Wuhan Institute of Virology." And later, quote, "I will repeat again, the NIH and the NIAID categorically has not funded gain-of-function research to be conducted in the Wuhan Institute of Virology." In the July 11, 2021 hearing, Fauci said, "Senator Paul, I have never lied before the Congress, and I do not retract that statement. This paper that you are referring to was judged by qualified staff up and down the chain as not being gain of function." But what do we now know? We know that NIH did, in fact, fund gain-of-function research at the Wuhan lab. EcoHealth Alliance manipulated a coronavirus to generate up to 10,000 times the viral load, violating provisions of its National Institutes of Health contract that forbade unregulated research that could make a disease significantly more dangerous or transmissible. Então foi isso que aconteceu. Em Supremos, para se produzir um antídoto contra uma doença, é algo muito nobre, mas é algo que tem que ser feito com muita precisão. Os habitantes de Supremos, eles estavam habituados com os antídotos que vinham sendo aplicados há séculos no planeta, mas sempre havia segurança, porque havia uma pesquisa, havia um tempo de observação das reações de longo, médio, curto prazos, e a eficácia deles era muito boa. E agora eu vou parar um pouco e sair do meu pesadelo para fazer vocês entenderem uma coisa
Quando a gente quer ficar com o corpo muito resistente, se você pegar uma vara e começar a bater na sua barriga, aos poucos, devagarzinho, todo dia, eventualmente o seu corpo vai começar a ficar mais resistente. É por isso que pessoas que carregam tijolos todo dia, elas começam fracas e terminam fortes. Pessoas que fazem trabalho braçal, elas acabam ficando fortes. O corpo exposto a determinado estímulo com frequência, ele vai pegando resistência. Mas, se nós pegarmos um pedaço de pau, e quando aquela pessoa ainda é fraca, e batermos com toda a força, nós podemos matar essa pessoa. Esse princípio vale para qualquer elemento da natureza. Se você quer criar um antídoto para um determinado agente patológico, você tem que ter certeza que você vai criar o bastão e vai dar uma porrada para matar aquele bicho. Porque se você criar um bastão que não é correto, que não tem a forma correta, se você não bater com a força necessária, esse elemento vai adquirir resistência e tudo vai ficando cada vez mais difícil. É óbvio, voltando ao meu pesadelo no Planeta Supremos, que as pessoas de bom coração elas ficam tristes ao saber que a Convite 21 levou pessoas queridas. Todos nós, no meu pesadelo, lamentamos muito, choramos muito. Mas a pandemia deveria ser uma batalha contra o SARS-CoV-2. E o que está acontecendo no meu pesadelo, no Supremos, é uma guerra desleal entre os poucos poderosos e a população mundial. E para vocês entenderem isso muito melhor, o Daniel depois vai disponibilizar para vocês, eu não sei em que canal, um vídeo chamado Os Donos do Mundo. Eu sei que alguns de vocês já viram e quem viu está compreendendo muito melhor essa live. Quem chegou agora vai lá depois rever essa live no início para entender esses nomes diferentes, esse pesadelo do que se trata. Mas Os Donos do Mundo está no Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo, o canal está aqui, você clica lá no canal do Rumble, você procura Os Donos do Mundo. É um vídeo enviado pelo Dr. Joe para mim, que eu publiquei no canal, mas o YouTube em 2 horas derrubou. Então, em Supremos, todo mundo está tentando ser firme. E estão falando na resistência do antídoto PASS em outros países. E uma prova disso, eu vou mostrar aqui em slide. São processos que demoram um pouquinho, tá? Mas eu peço que vocês tenham paciência. Você teve lá no Planeta Supremos uma empresa louca que começou, junto com essa subsidiária, a criar uma série de alternativas visando que as pessoas tivessem esse antídoto PASS. Eu vou colocar agora, mais ou menos, onde esse antídoto PASS já está implementado no Planeta Supremos. Qualquer semelhança com o outro planeta é apenas coincidência. Ninguém consegue confrontar aquilo que não compreende. Você confronta até certo ponto, mas quando você não entende exatamente o que está acontecendo, fica muito difícil. Mas mesmo assim, algumas empresas lá no Planeta Supremos, elas resolveram peitar as autoridades do planeta e se recusaram. Olha só, aqui está escrito em Supremês, que é o idioma mais usado no Planeta Supremos, que é essa empresa aqui de aviões, de viagens de avião, ela vai permitir que funcionários que não receberam antídoto continuem trabalhando, porque elas entendem, essa empresa entende que isso é um direito, todos os moradores, os habitantes de Supremos. No pesadelo, os governantes, todos eles, mesmo com as ideologias diferentes, eles se juntaram, com raras exceções, como a Brasolândia e a Suecolândia. Eles se juntaram porque as classes poderosas queriam o mesmo, queriam um controle total sobre os seus habitantes. E eles todos sabiam que havia normas, aliás, internacionais antigas e sólidas para serem seguidas, que estabeleciam que não se poderia usar tecnologias sem as pesquisas terem sido concluídas. E eles sabiam também que se houvesse tratamento possível, essas tecnologias não podiam ser autorizadas. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a exigir
receita médica para esses medicamentos que eram usados há séculos, que nunca tinham dado problema de efeitos colaterais. E no pesadelo, dentre vários medicamentos que estavam funcionando contra a Convite-21, havia um chamado Mectina-Irvi. E esse Mectina-Irvi, ele funcionava contra vermes, mas ele estava sendo eficaz contra a Convite-21. Havia umas 4 dezenas de medicamentos que estavam funcionando contra a Convite-21, mas nenhum tão bem contra a Mectina-Irvi. Então, os governos começaram a dizer que eram medicamentos para animais, que era só para uso veterinário, que você podia usar se você fosse um cavalo. E antes da Convite-21, muitos médicos do Planeta Supremos já tinham prescrito a Mectina-Irvi para mais de 3 bilhões de habitantes do Planeta Supremos. E o medicamento tinha todos os estudos realizados sobre os efeitos colaterais, que eram mínimos, e principalmente quando comparados com os antídotos que tinham sido criados para a Convite-21 pelos laboratórios. Eu tenho aqui uma série de 4 slides, mas eu vou começar de trás para frente, que é o que eu classifico como mais importante. É possível ler bem? Se não for, vocês avisem, eu tento compensar de alguma forma. Aqui vocês podem ver, eu vou traduzir o idioma supremês, aqui é Associação de Efeitos Adversos dos Antídotos criados pelos laboratórios em pessoas do Planeta Supremos entre 18 e 19 anos de idade. Essa coluna aqui, ela é do antídoto para a Convite-21. Essa coluna aqui é do antídoto para essa patologia aqui, que vocês estão lendo, que o nome dela é comum no Planeta Supremos e aqui no planeta Terra. Então, aqui, em mais de 20 anos de uso desse antídoto aqui, você tem esse caso, 681 casos de hospitalização em reação adversa a esse antídoto aqui. Em 20 anos, 685 pessoas foram parar no hospital. Já no antídoto da Convite-21, em menos de 4 meses, de fevereiro a junho do Planeta Supremos, nós tivemos 1.220 hospitalizações. Nós tivemos 292 casos de patologia cardíaca, porque o coração dos habitantes supremos é um coração forte, mas mesmo assim houve esses problemas aqui. Então, mesmo diante desses fatos aqui, os governantes mantiveram a imposição de aplicação do antídoto. E era impressionante, porque no pesadelo, esses laboratórios que criaram vários antídotos para a Convite-21 em tempo recorde, jamais visto antes, eles avisaram para os governos de cada país que eles não tinham tido tempo para testar em pessoas abaixo de 16 e 18 anos. Eles não fizeram testes. Até hoje, no meu pesadelo, esses testes não foram feitos academicamente. Em pessoas de Supremos com abaixo de 16 e 18 anos, não foi feito com as gestantes, não foi feito com lactantes, e eles nem sabiam os efeitos dos antídotos em médio e longo prazos. Os governos, então, para incentivar os laboratórios, pagou adiantado e pediu que os laboratórios produzissem os antídotos ao mesmo tempo em que faziam os estudos. E no meu pesadelo, esses estudos só vão terminar daqui a entre 2 e 5 anos. Os laboratórios aceitaram fazer essa produção, mas exigiram, todos os governos, que se acontecesse algum problema com os habitantes supremos, os governos não poderiam responsabilizar os laboratórios. E os governos iam arcar com todos os custos que fossem resultantes dos efeitos colaterais. E os governos aceitaram. Então, no pesadelo, em 6 meses de distribuição dos antídotos contra a Convite-21, lá nos Emirados Unidos Americanos, houve mais de 4 milhões de pessoas saudáveis que tiveram problemas sérios. E dentro desses 4 milhões, lá nos Emirados Unidos Americanos, mais de 85 mil pessoas saudáveis perderam a vida.
4 milhões. 4 milhões de pessoas, não, 4 milhões de pessoas tiveram problemas com Não, sim. os antídotos. Desses 4 milhões, 85 mil perderam a vida. Eu queria que o senhor repetisse isso, porque isso é um número astronômico, ainda para um país gigantesco, com 330 milhões de habitantes. Esse número é muito maior quando você considera os outros planetas, os outros países que estão do outro lado da lagoa que separa os Emirados Unidos Americanos. O número total em nível de planeta chega a 10 milhões de pessoas. E aí teve um casca-grossa que conseguiu escapar e ele descobriu que as instituições de pesquisa, os professores, os laboratórios e os jornais de publicação acadêmica estavam trabalhando juntos. Então agora eu vou mostrar para vocês alguns slides como que isso foi descoberto. O pesquisador lá de Supremos, ele começou a procurar os estudos acadêmicos que estavam sendo distribuídos. E aí ele se defrontou com uma cena muito, muito estranha. Porque para vocês que estão assistindo e conhecem no planeta Terra como funciona o trabalho, um estudo importante acadêmico, imagina que vocês sejam pintores maravilhosos. Se vocês fazem uma pintura linda, maravilhosa, vocês vão querer me dizer que vocês não vão assinar aquela pintura? Vocês vão permitir que uma outra pessoa assine? Dificilmente, não é? Pois é, aqui eu descobri que os estudos que estavam sendo levados para instituições que publicam jornais de medicina no planeta Supremos, no meu pesadelo, esses estudos, eles estavam sendo feitos pelos próprios laboratórios do planeta Supremos. E aí o que aconteceu, num dos casos mais emblemáticos, foi que o professor de uma universidade muito famosa do planeta Supremos, que era médico, ele foi procurado por um laboratório muito famoso do planeta, e esse laboratório, ele desenhou o estudo, ele pagou pelo estudo e ele fez o estudo. E aí esse médico, quando houve um problema, ele disse que ele nunca tinha ouvido falar do caso de uma mulher do planeta Supremos que havia morrido, até a repórter contar isso para ele. Então, o que aconteceu foi que houve uma ação judicial, e nessa ação judicial vocês têm um montante de 4,85 bilhões do dinheiro de Supremos, que esse laboratório teve que pagar de indenização para quase 27 mil pessoas que tiveram problemas de ataque cardíaco e de derrame. E vem uma coisa agora que é muito, muito triste no planeta Supremos. Todos os medicamentos, inclusive os antídotos para a doença Convite-21, eles vêm com, eu não encontro a palavra em português, disclaimer, eles vêm com uma lista de exclusão de responsabilidade, não, de avisos, né? Avisos importantes, né? E num desses avisos importantes, para todos esses medicamentos e para os antídotos, vinha escrito: pode provocar pensamentos suicidas, pode provocar ansiedade, pode provocar depressão. Os laboratórios no planeta Supremos entraram em acordo e eles resolveram trocar todas essas palavras por duas únicas palavras: problemas emocionais. Pode causar problemas emocionais. Então, vocês veem que a intenção no planeta Supremos desse pessoal é uma intenção muito, mas muito complicada. Você vê que o laboratório pode, lá no planeta Supremos, no meu pesadelo, ele pode criar um produto, ele escreve o artigo que vai valorizar esse produto, ele vai na universidade mais famosa dos Emirados Unidos Americanos, procura um professor de renome dessa universidade, paga a ele e ele aceita assinar, colocar o nome dele, semanas depois de o artigo ter sido apresentado. A revista ou o jornal de medicina publica e aí depois o laboratório compra do jornal os fascículos, as impressões
que o laboratório imprimiu. E assim todo mundo ganha dinheiro. O que eles não contavam é que ia haver esse problema de efeito colateral. A Mectina Iver, ela, lá no planeta Supremos, ela ganhou o prêmio Nobel. Foi uma pessoa do país japônico e dos próprios Emirados Unidos Americanos que conseguiram fazer isso. Mas, hoje, essa Mectina Iver, lá em Supremos, ela é referida pela imprensa como um medicamento veterinário. E aí o que acontece? Os governos resolveram começar a aprovar alguns medicamentos. E aprovaram um medicamento que tinha um custo de $3.000 por dose, sabendo que poucos iam comprar. Então, autorizar aquele medicamento era continuar podendo usar os próprios antídotos. Enfim, houve um médico-chefe de uma emissora muito famosa lá no Planeta Supremos, que é a NMC. Essa pessoa, além de correspondente da NMC, é uma pessoa que é da área médica. E ele admitiu que não deveria ter sido feita essa declaração sobre a Mectina Iver, porque ela era importante, ela estava sendo eficaz. No pesadelo, eu fico me perguntando como é que muitos médicos podem estar hoje em dia lá no meu pesadelo, que hoje eu vou deitar e eu vou ter de novo esse pesadelo. Eu fico pensando como esses médicos podem estar em relação à própria consciência. Porque é impossível que eles, se quisessem, não tivessem tido acesso a todos os estudos que eu tive lá no Planeta Supremos. Então, foi quando o cientista casca-grossa que sobrou, ele começou a achar o processo de criação dos antídotos muito estranho, muito suspeito. Ele começou a considerar a possibilidade de que a intenção de forçar os antídotos tinha outra motivação. Foi quando começaram a querer prender esse cientista casca-grossa e chamar esse cientista de louco. A Supremos Pharma, ela se alinhou com os governos, se alinhou com a Supremos Comunicação e se alinhou com a Supremos de Tecnologia. E isso tudo vocês vão poder entender melhor no vídeo, Os Donos do Mundo. E eles ajudaram os governos a enfiarem a autorização de uso emergencial goela abaixo de todo mundo, com campanhas, inclusive, questionáveis. E eu vou mostrar aqui, dentre muitas coisas, um vídeo curto, porque vocês precisam, para nós sabermos onde nós queremos, para onde nós queremos ir, nós temos que entender de onde nós viemos, qual é o passado recente que foi construído. Então eu vou passar um vídeo rápido em que você vai ver o que aconteceu com crianças que usaram medicamento, um determinado antídoto, que não deveria ter sido usado porque elas não passaram pelos estudos que deveriam passar. Aí, chegou agora. Deixa eu só deixar um aviso, pessoal. O pessoal está pedindo aqui, doutor, onde é que está o vídeo dos Donos do Mundo. Quem chegou no meio da live não sabe. Está no Rumble, ok? Não é difícil de se inscrever. Você entra lá no canal, se inscreve, tá lá. Eu vou colocar na descrição do vídeo, não consigo colocar enquanto a gente está ao vivo aqui, porque eu preciso prestar atenção no que o doutor está falando, ok? Mas se você estiver vendo gravado, o vídeo, Os Donos do Mundo, estará aqui na descrição do vídeo. I have cervical cancer from an infection. Human papillomavirus. Who knew HPV could lead to certain cancers? Who knew my risk for HPV would increase as I got older? Who knew that there was something that could have helped protect me from HPV when I was 11 or 12, way before I would even be exposed to it? Did you know, Mom? Dad? Well, it does suck, like, not being able to play sports anymore. Because I did do a lot of sports. It was my favorite. This is an NJ2. What it does is basically it goes up my nose and down my throat, and it goes past my stomach into my jejunum, or the first part of the small intestine, because my stomach is completely paralyzed. She got the third shot. Within 2 weeks, she was hospitalized.
and she remained hospitalized for 8 solid months. So they've put her on an immunosuppressant and itraconazole, which is antifungal medication. We'll dump some of them out. This is what it looks like to be on Gardasil. The aftermath of it. And this is just one bag. We got about 15 more at home. After all the struggles and fights, and we thought she was finally getting a little better. She went to sleep. She wasn't feeling good during the day. And I went in to check on her. And she looked like she was very still. She was in her bed. And she had passed away. And I tried to revive her, but she was gone. Desculpa, eu não tenho... Eu mesmo não tenho estômago para... Gente, uma coisa é eu ver pessoas no planeta Supremos caindo em todas as esquinas, morrendo de alguma coisa que eu não sei o que é, e eu vou para o laboratório e eu tento salvar essas pessoas. Outra coisa é uma doença que eu já sei lá na frente, lá quando ela começou, que ela não é tão grave, e eu desenvolvo produto que eu não pesquiso, eu não levo o tempo que eu levava antes para fazer o estudo dos efeitos adversos, dos efeitos colaterais, e eu simplesmente me junto com canais fortes, importantes, poderosos, e enfio isso goela abaixo, e eu crio uma campanha usando pessoas inocentes, pessoas menores de idade. Eu me lembro, na Brasolândia, no meu pesadelo, no Brasil, desculpa, no Planeta Supremos, eu me lembro que eu fiz uma pesquisa e descobri que, antigamente, havia comerciais em que a criança ia numa loja e pedia uma determinada boneca, e se a mãe não desse, ela chorava, chorava, chorava. E esse comercial foi proibido, porque colocava a criança contra o pai e a mãe. Quando você usa uma criança para fazer campanha de um medicamento, de um antídoto, que você sabe que você não pesquisou durante 2, 3, 4 anos depois para ver o que aquele negócio vai produzir em longo prazo, e você enfia isso nas crianças, e você enfia isso com total isenção de responsabilidade, você é um monstro. Eu não entendo como isso pode ficar no meu pesadelo. Eu não entendo como... Essa revolução, ela está acontecendo no Planeta Supremos. Ela é muito maior do que essa aplicação. O antídoto PES, ele não faz sentido. Quem recebe o antídoto não está livre do CERBOF2 e ainda pode ter efeito colateral. Quem já foi infectado e não desenvolveu a convite também desenvolveu alguma resistência ao CERBOF2. Então não precisa do antídoto. Quanto mais jovens no planeta Supremos, maior é a resistência do sistema imunológico. E, sobretudo, em países como Terra Angla, como Emirados Unidos Americanos, os governos, mesmo sem terem lei específica, estão demitindo funcionários. Só que esses funcionários entram na justiça e os governos vão poder dizer que não impuseram nada, porque não existe lei alguma. Ao mesmo tempo, as pessoas que receberam os antídotos e tiverem os efeitos colaterais, elas não têm proteção alguma, não têm cobertura alguma, ninguém é responsável por elas, porque os laboratórios foram isentos de qualquer responsabilidade. Hoje, num país chamado Australândia, no meu pesadelo, a premier de lá, Stácia Ana Zukpalazak, ela disse que vai fazer campos especiais para uma eventual outra pandemia, para a quarentena de pessoas repatriadas e, pasme, para as pessoas sem o antídoto. Que beleza. Draghi comprou aqui na Itália, doutor, quase 1.500 desses. Saiu na televisão aqui. Eu vou compartilhar uma outra coisa. Isso aqui aconteceu num outro lugar no estado lá dos Emirados Unidos. Essa empresa aqui,
ela começou a criar uma tecnologia de inteligência artificial que vai poder ser colocada subcutaneamente do tamanho de um grão de arroz, que vai permitir que todas as pessoas que tiverem esse grão de arroz implantado sejam lidas. Toda a situação, todo o prontuário médico delas e todas as outras informações que eles puderem captar. Eu quero mostrar para vocês como é que vai ser esse passe, antídoto passe, no futuro. Vocês sabem o que ele está falando, né? Antídoto passe, é o passe sanitário. O antídoto passe, que está aqui, ele tem essas 7 regrinhas aqui. Mas a regra que me chamou a atenção no meu pesadelo e que não me deixa dormir até hoje é que, nesse documento, as pessoas, a prova tem que ser de que você recebeu o antídoto contra a Covid-21. Não serve como prova a sua imunidade natural. Ou seja, mesmo que você tiver tido a Covid-21 e tiver feito o teste que demonstra os anticorpos específicos, você vai ter que aceitar o antídoto. Senão você não vai poder entrar em lugar nenhum. Mas, basicamente, o que me chama mais atenção no meu pesadelo, e que eu fico, às vezes acordo de noite, eu ainda tenho reflexos dele, é que os governos puderam fazer lá em Supremo, pagar pelo desenvolvimento, que é um dinheiro que ninguém viu. Eu quero saber quem fez a planilha. Um dia eu quero acordar do pesadelo e poder dizer para você, gente, descobri quem fez a planilha. Porque todos os governos puderam dar até 3 doses de antídoto a um custo de 25 supremes, que na moeda aqui do planeta Terra é a média de $5. Esse é o custo. E aí os governos, os laboratórios cobraram os governos 3 vezes esse custo. Seriam 75 supremes. Eles distribuíram bilhões de doses, mas eles não puderam alimentar as pessoas que estavam com fome no país, no planeta Supremos. Em 2019, o planeta Supremos perdeu 9.700.000 vidas para a fome. Em 2020, o planeta Supremos perdeu 9.850.000 pessoas para a fome. E até hoje, o acumulado de vidas perdidas pela Covid-21 no planeta Supremos, sem autópsias, sem verificação de causa-morte, sem precisão do estabelecimento dessas mortes, são 4 milhões de vidas, um pouco mais de 4 milhões de vidas. São muitas vidas, são vidas valiosas, mas ninguém se mobilizou para alimentar quem tem fome. Então, uma coisa que eu não vou conseguir conviver com isso durante muito tempo. A parte angustiante do meu pesadelo, que mais me faz acordar toda noite, vem agora. Porque é quando vocês têm a união da parte lá de cima, do CRISPR, da doutora Josefina Doida, junto com a Covid-21. As pesquisas para a solução da Covid-21, elas não contemplaram, como eu já disse, grupos abaixo de 18, 16 anos. Mesmo assim, essas pessoas abaixo dessas idades, lá no planeta Supremos, estão sendo obrigadas a receber um antídoto. Então, eu fiquei pensando, a alteração genética que o sistema CRISPR proporciona, ela é definitiva e ela é transmitida hereditariamente. O que aconteceria se pessoas mal intencionadas no planeta Supremos, no meu pesadelo, quisessem criar grupos específicos com menor capacidade de aprendizado? Por exemplo, seria possível, com menor capacidade de vigor físico. E aí quer dizer, o cientista casca-grossa do planeta Supremos pensa, os adultos acima de 40 anos, que já têm família, tudo, raramente têm filhos. Os idosos raramente têm filhos. Então, uma alteração genética nessas pessoas não ia resultar em novas gerações com as alterações desejadas. Mas e se as alterações forem feitas nos jovens? Na medida que a tecnologia avança e ela se torna cada vez mais poderosa, será que a capacidade de tomar decisões de forma sábia, ela vai avançar junto? Quem vão ser as pessoas com autoridade para determinar isso? Como essas pessoas vão ser escolhidas?
Eu acordo várias vezes sobressaltado, eu fico feliz que é um pesadelo, mas cabe a nós fazer com que esse pesadelo jamais se concretize. Eu vou mostrar agora... Doutor Joe, só uma pergunta. O senhor falou dos jovens que são o foco principal por causa dessas mutações, né? Que os idosos, como não vão fazer filhos, muito menos aí a galera acima dos 45 anos, se fizer um ou outro, o senhor acredita que isso vai chegar nas crianças, nos recém-nascidos? A gente já sabe que já chegou em alguns lugares, né? Tipo a Argentina, já estão fazendo recém-nascido lá, mas isso vai se alastrar no mundo todo. O que é muito... que pode acontecer no planeta Supremos, o que pode estar acontecendo diante dessa revolução biogenética e biotecnológica, é que a Convite-21 pode ser um teste. Ela pode ser um estudo para ver se funciona o procedimento de oferecer antídoto para todo mundo. Essas crianças podem ser, no planeta Supremos, no nosso pesadelo, elas podem ser escolhidas de várias formas. Elas podem ser escolhidas nas principais universidades do mundo, elas podem ter a separação das outras crianças menos favorecidas com influência política e econômica, e, eventualmente, você pode ter a separação e ter pessoas inteligentes, tendo filhos inteligentes e fortes, e uma população serviçal para atender os anseios dessa população menor. Como astrofísico, eu fiz diversos estudos para a colonização do planeta Marte, e uma das condições que o sistema CRISPR pode contribuir é criar pessoas com maior resistência à radiação, pessoas com maior resistência a inúmeras coisas, através dessa engenharia genética, que já é uma realidade no planeta Supremo. Ela não é um projeto que está começando a ser arranhado, ela é uma realidade. Então, a grande preocupação é, se nada se opuser a esses governos, dificilmente isso vai ser contido. E o que eu quero mostrar aqui para vocês é o absurdo do gráfico em Supremos. Aqui vocês têm aqui embaixo as datas de 1950 até a projeção de 2100. Isso aqui são projeções, olha, desse órgão aqui, que é a Organização das Nações Unidas do planeta Supremos. Então, isso que acontece dessa linha tracejada vermelha para cá, para a direita, é apenas projeção. Está aqui, ó, projections. Mas o que aconteceu aqui é histórico. E aqui nessa coluna, olha só, você tem mortes para cada 1.000 pessoas. E vocês vão vendo que de 1951 até hoje, só vem morrendo menos pessoas, menos pessoas, menos pessoas, menos pessoas. Quando nós chegamos aqui em 2013, vejam bem, 2013 morreram mais pessoas no planeta Supremos do que em 2021. Com a pandemia horrível da Convite-21, morreram mais pessoas há 8 anos atrás. Fora a diferença de população, né, doutor? Daquela época para agora, que em 7 anos deve ter crescido aí quase 100 milhões, né, ou até mais. Você não sabe disso, você não mora no planeta Supremos. Você não sabe como é lá. A população cresceu muito, muito, mas muito mais. É verdade. Em 1950, a população era de 4 bilhões no planeta Supremos. A população quase dobrou em 70 anos no planeta Supremos. E as mortes só foram caindo, caindo, caindo. Então, você dizer que há uma pandemia no planeta Supremos, quando morrem menos pessoas hoje do que em quase toda a história da medicina no planeta Supremos, é de uma leviandade, é de uma crueldade, é de um mau caratismo, é de doer. Só esse gráfico já é metade da live. Bom, eu vou tentar finalizar esse pesadelo agora, porque os meios de comunicação, eles criam, no meu pesadelo, no Planeta Supremos, os mais famosos canais que tem lá, né, de divulgação, eles tentam convencer a população de que pessoas que têm credenciais elevadas têm autoridade. Então, você tem, quem estiver acompanhando a live e já tiver feito um TCC, um trabalho de conclusão,
quem tiver feito um mestrado, quem tiver tido o prazer de ter feito um doutorado, um pós-doutorado, sabe o tempo que leva para fazer um trabalho sério. E o Dr. Antônio Falso, dos Emirados Unidos Americanos, ao longo da carreira dele, em 40 anos, ele tem mais de 280 trabalhos publicados. Você faz uma divisão aí de 280 por 40 anos, por baixo, são 7 trabalhos por ano, todo ano, durante 40 anos. Eu dou a minha cara, a tapa, ao cuspe dos piores criminosos do mundo, se uma pessoa humana consegue fazer isso que esse cara lá no Planeta Supremos fez. 7 trabalhos acadêmicos por ano, todo ano, durante 40 anos. E aí ele surge na frente da TV, do Planeta Supremos, como a sumidade da ciência. E pessoas que ganharam o Prêmio Nobel do Planeta Supremos simplesmente são chamadas de mentirosas. Então, percebam bem, vocês que estão me acompanhando, a verdade, ela não vem da autoridade. A autoridade vem das verdades. São as verdades que nós amparamos academicamente que nos dão a autoridade. Não é porque eu tenho credenciais disso ou daquilo, mestre, pós-doutor, pós isso, que eu tenho autoridade. É o contrário. Pessoal, ele disse para mim que seria muito difícil, e tem sido, mas foi ele que se disponibilizou com a sua coragem, né? Por isso eu estou aqui até agora. Gente, o pesadelo que eu tenho é esse. Eu queria dizer agora que se a gente chegou a esse ponto e nós ainda estamos aqui sem nenhum tipo de represália, é porque essa forma de expressar o meu pesadelo, ela funcionou, então nós continuamos aqui. E o que eu vou falar agora é uma visão, é um sentimento meu que eu gostaria de passar para vocês. Porque tudo isso está acontecendo tem uma causa que, no meu ver, ela é uma causa comum, da qual todos nós, de alguma forma, participamos, e todos nós do planeta participamos. Nós temos uma fé, cada um de nós. Eu não sou religioso, mas eu tenho minha fé, e eu sei que a maioria de vocês que está aqui é temente a Deus, talvez alguns poucos não sejam. Eu sei que alguns são budistas, alguns são taoístas, judeus, não importa a religião. O que importa é que cada um de vocês tem um Deus. E eu acredito que todo Deus que vocês tenham sejam deuses bons, deuses que promovam o amor, promovam a compaixão, promovam a solidariedade. Nós, no Planeta Supremos, no meu pesadelo, chegamos onde nós chegamos porque nós esquecemos que os nossos deuses não vão nas urnas. Os nossos deuses não votam. Os nossos deuses não escolhem as pessoas que vão escrever os regulamentos que vão nos dirigir. Então, eu imploro a vocês que não deixem de se manifestar. Se estiver um novo dilúvio acontecendo, acreditem, esse dilúvio vai ser um dilúvio de mentira, para que vocês não vão votar. Porque as pessoas que pensam diferente de nós, que pensam contra nós, elas são pessoas más. E pessoas más são pessoas resistentes. Bate numa lacraia, dá uma chinelada numa lacraia, vê se ela morre de uma vez só. Dá a mesma chinelada num passarinho. Então, nós precisamos ter essa consciência, que Deus não vota. Não adianta trocar o capitão do navio e não trocar a casa de máquinas. A solução é que nós temos que votar melhor. E a boa notícia é que a internet hoje proporciona essa união da gente, essa propagação. Só que tem uma coisa, o próprio fato hoje de nós estarmos aqui, nesta plataforma, já é um indicativo de que nós estamos, de alguma forma, falhando. Porque esta plataforma, quando vocês forem assistir os donos do mundo, vocês vão ver que esta plataforma pertence ao mesmo grupo de pessoas que controla outros grupos, que controla as agências de viagem, os bancos, as indústrias automotivas, as indústrias tecnológicas, as indústrias farmacêuticas.
produtoras dos antídotos, criadoras dos antídotos e criadoras das próprias patologias. Eu não quero dizer o que vocês têm que fazer, mas eu me sinto na obrigação, como talvez última participação minha, como minha última tentativa de aproximação da maioria das pessoas, eu queria que vocês entendessem. A democracia ela pode ser uma ilusão muito bonita. Eu não vou dizer aqui qual sistema é certo, qual sistema é errado, mas tudo está errado. E é impossível, eu falei isso com o Daniel hoje, se eu e o Daniel estivermos no Rio Grande do Sul e nós quisermos ir para o Amapá, o Daniel pode ir de avião, eu posso ir de trem, ele pode ir de ônibus, eu posso ir andando, ele pode ir pelo leste, eu pode ir pelo oeste, eu posso ir em linha reta, mas nós vamos chegar ao Amapá. Se eu quiser ir para o Amapá, a partir do Rio Grande do Sul, e o Daniel quiser ir para a Antártica, não tem conversa. Não existe coerência, não existe argumentação possível. Não há como coexistirem sistemas, regimes políticos opostos no mesmo país. E é por isso que eu não estou fazendo panos quentes, não estou fazendo propaganda, campanha favorável à China, mas eu estou mostrando a vocês como é quando um país determinado está exposto a um único tipo de governo. Você vê um país com uma economia exuberante, o maior número de milionários no mundo, o segundo maior número de bilionários. Os chineses, com raras exceções, têm passaporte, eles podem sair do planeta, eles podem sair do país. Então está na hora de nós expurgarmos dos nossos respectivos países o que tem de oposição. Você pode não gostar deles, pode dizer, mas eles estão comprando tudo. Ninguém compra aquilo que não está à venda. Para alguém montar nas nossas costas, nós precisamos nos curvar. E nós precisamos parar de nos curvar. Não adianta ficar nessa batalha contra a censura, dizer que a censura é um absurdo. Gente, censura está no DNA humano. Quando os nossos filhos vão visitar amigos nossos, são pequenos, vão para trás. Olha, não pegue nada. Só aceita se eu te oferecer. Não pede comida. Não faz isso. Não faz. Censura faz parte. O que não pode existir, gente, é nós nos calarmos diante de uma censura sem nexo, de censuras absurdas, de você ver, permitir que pessoas mandem a gente fazer coisas que não precisam ser feitas. Depois que um dos cientistas casca grossa conseguiu ser libertado, ele se recusou a usar máscara em público. Ele entra nos lugares, as pessoas reclamam, os policiais de Supremos vêm e ele pede, me mostra a lei de Supremos, me leva preso. Me mostra a lei que você tem que te dá amparo legal para você me prender. Mas o Joe, você está maluco, porque muita gente que fez isso aqui no planeta Terra foi arrastada para a cadeia. Contate as pessoas que são como é o nome, meu Deus? Os Lucianos Hangs da vida, se unam. Vocês têm um outro vídeo, que é o vídeo Somos Livres. O Daniel depois disponibiliza o link também para vocês. Esse está no canal aqui. Gente, nós nascemos livres. Ninguém tem direito de colocar coisas dentro do nosso corpo, muito menos ainda sem nos dizer o que tem lá. Cadê os resultados dos testes que ainda não foram concluídos? Cadê os resultados dos exames de efeitos colaterais? Essas pessoas querem colocar substâncias, elas dizem na tua cara, olha, eu vou colocar, mas eu não vou ser responsabilizado se você tiver um ataque cardíaco, se você perder a visão, se você morrer, nada disso. Eu rio na tua cara e ainda mando te prender. Senhores, senhoras, amigas, amigos, nós estamos diante dessa revolução. Se vocês se calarem agora, não vai ter retorno. O ser humano, tem uma coisa que ele hoje aprendeu, pelo menos no meio acadêmico, isso para nós
sempre foi uma questão definitiva, o ser humano até hoje, historicamente, ele sempre foi capaz de fazer o que ele concebeu na imaginação. Leonardo da Vinci concebeu o paraquedas, concebeu o submarino, ele concebeu inúmeras coisas que só vieram a acontecer 3, 4 séculos depois. Vai acontecer, está em andamento. Eu não sei se vai haver essa união do CRISPR com essa imposição de distribuição de antídotos, mas é um caminho. E a julgar pelo fato de que as pessoas vêm se unindo desde 1971, que existe o Fórum Econômico Mundial. Vocês estiveram no Brasil, se não me engano, em 1992, a ECO. Aquilo foi o Fórum Mundial. Há 50 anos, as autoridades mundiais dizem que se reúnem para resolver os problemas da humanidade. Meu Deus, os problemas só aumentaram desde então. Então, vocês não podem cair nesses discursos de pessoas que fingem defender liberdade, mas, na verdade, elas querem impor esses procedimentos sem ter os fundamentos concluídos. Então, gente, eu termino aqui. Eu lamento se eu não consegui ser mais claro possível. O Daniel vai deixar o vídeo o tempo que for possível. Se tiver alguma pergunta que vocês queiram colocar agora, enquanto está ao vivo, eu estou à disposição de vocês. Dr. Joe, ouvi várias vezes a mesma pergunta falando sobre as provas daquela pesquisa que o senhor disse que foi destruída por aqueles, quando o senhor falava, né, posso dizer aqui abertamente de si mesmo e dos seus parceiros, que teriam sido destruídas. Não há nenhuma prova, nada que tenha restado das pesquisas feitas por você? O que resta está guardado a 7 chaves. Não existe ainda um caminho, no planeta Supremos, pelo menos, não existe um caminho para essas informações chegarem a público. Mas eu posso já adiantar que, em termos de leitura, de tecnologia, de transmissão de dados via remota, nenhum desses antídotos tem resíduo de material humano. Eles foram muito bem feitos, muito bem arquitetados e, na verdade, até certo ponto, eles são inócuos. Uma substância inócua é uma substância que, a priori, não causa problema nenhum à pessoa. Ela pode causar problemas em pessoas que têm... Nós somos, aí no planeta Terra, são 7,8 bilhões de pessoas. Então, você ter um antídoto, um produto químico, que não cause nada em 7,8 bilhões de pessoas é muito difícil, porque a hemodinâmica é diferente, a farmacocinética dos antídotos ela é diferente. A concomitância, o antídoto junto com medicamentos que algumas pessoas tomam, pode causar uma série de coisas que são desconhecidas pelas instituições de saúde e pelos laboratórios que produziram os antídotos. Mas todas as substâncias foram concebidas para serem inócuas. E a prova grande disso é que, com menos de 1 ano da fabricação desses antídotos entre si, os governos de vários países no planeta Supremos já permitem o cruzamento desses antídotos. Você pode misturar o antídoto de um fabricante com o outro. Você tomou a primeira dose do antídoto de um determinado laboratório, ele te permite que tome o reforço de um outro laboratório. Como você permite uma coisa dessa, com tanta certeza, com tanta convicção, sem ter tido o estudo, a menos que você tenha certeza de que você está injetando alguma coisa que seja inócua? Doutor, se essas coisas são inócuas, por que elas estão sendo injetadas, se não por um teste grande, um laboratório enorme na humanidade, para no futuro, seja quando ele acontecer, se acontecer, quando você quiser fazer, aí sim, o plano verdadeiro, você já tem, todo mundo já se habituou, olha, lembra quando a gente teve aquele problema e todo mundo ajudou na distribuição e na aceitação do antídoto? Olha, nós temos um problema muito mais sério agora, todo mundo aceite os antídotos, tá? Só que dessa vez, nós vamos começar pelos jovens.
porque eles são mais frágeis do que os mais velhos, por exemplo. Entendi. Uma pergunta, doutor, que está sempre aqui nas lives, quando eu faço com médicos ou especialistas de algum modo, são daquelas pessoas que precisaram de um modo ou de outro, por alguma chantagem governamental, de ter que se inocular por causa do trabalho, etc. Então a pergunta é sempre as mesmas. Como é que eu faço para amenizar os efeitos, se é que é possível anular ou cancelá-los de algum modo? Como eu disse no início da live, e algumas pessoas entraram depois, eu preciso repetir, eu não sou médico. Eu era astrofísico, eu era especializado em pesquisa de mecânica quântica, mas no meu entender, depois de ter tido tanto contato com pessoas da área compatível, o que eu acabei de falar anteriormente a essa pergunta continua valendo. Cada pessoa pode ter uma reação adversa diferente. E para cada reação adversa, 100 pessoas podem ter a mesma reação adversa e o procedimento para cada uma delas ser diferente. Porque cada uma pode estar tomando um medicamento diferente junto, cada uma pode ter um problema hereditário junto. Então, é impossível e seria leviano, em plena uma live, eu dizer que eu tenho a resposta, a solução, o que eu faço para amenizar os efeitos, eu não sei, mas o que eu sei é que as pessoas não podem se calar, as pessoas têm que ir às ruas, as pessoas hoje têm, aí no planeta Terra, na Brasolândia, vocês têm alguns políticos, elite política, elite mesmo, no bom sentido, que são a nata, o melhor que tem da política, vocês têm aí no Brasil. Vocês pedirem a esses deputados, a esses senadores, que se esforcem perante a um governo que tem uma presidência muito preocupada em ajudar de verdade, e eu digo isso não por causa do presidente em si, que tem, sim, esse sentimento de querer ajudar, mas eu digo isso porque eu conheço algumas das pessoas que trabalham nos bastidores do governo, porque o presidente de país nenhum tem uma inteligência suprema para tudo. Eles têm, por trás de si, equipes de pessoas altamente capacitadas. Você tem pessoas que são formadas, pós-doutoradas no ITA, no IME, em várias academias importantes, e essas pessoas detêm informações que são suficientes para poder fazer isso. Mas a gente precisa lembrar que, no planeta Terra, vou falar do planeta Supremos, que fica mais fácil, aqui no planeta Supremos, 11 dos 11 ministros que tem no planeta Brasolândia, 8 foram indicação do governo anterior. Dos 141 desembargadores que tem aqui no planeta Supremos, 136 foram indicação do governo anterior. O STJ daqui de Supremos teve mais de 30 indicados, que é a maioria absoluta, mais do que a maioria esmagadora no STJ de Supremos, foram indicações do governo anterior. Então, achar que o atual governo sozinho vai conseguir promover essas modificações todas que o país Brasolândia precisa é uma fantasia. Ninguém modifica uma situação que se instaurou em 30 anos em 4 anos. Vocês precisam ter paciência, vocês precisam ter resiliência e vocês precisam, aí sim, a palavra mais difícil de hoje em dia, ter confiança em alguém. E a confiança hoje é a palavra mais valiosa no mercado humano, porque vocês hoje não sabem em quem mais confiar. Depois que eu mostro o que um laboratório é capaz de fazer, depois que eu mostro o que um jornal de medicina de quase 200 anos de existência é capaz de fazer, depois de eu mostrar o que um professor de uma universidade proeminente é capaz de se submeter por dinheiro, depois de tudo que eu apresentei a vocês, depois que vocês assistirem o vídeo Os Donos do Mundo, vocês vão ver que vocês vão se sentir mais órfãos do que antes. A vantagem, e eu digo isso, algumas das pessoas que estão me assistindo vão lembrar, eu fiz uma live uma vez, quando eu estava ainda na França, e eu estava com sono. Eu tinha que parar, senão eu corria risco de bater o carro, e eu fiz a live para tentar acordar. E nessa live, eu comparei as pessoas com a construção atômica.
Todo mundo, todo homem, toda mulher, ainda solteiro, usa como uma chave, uma cantada. Os opostos se atraem, você é tão diferente de mim, então a gente vai se dar muito bem. E a verdade é que os opostos se atraem. Os ímãs, as cargas negativas e positivas se atraem. Isso é uma verdade. Mas quem casou e está feliz, está realizado, está com um casamento lindo, como o que eu tenho com a mulher da minha vida, se casou porque encontrou na pessoa os mesmos valores, os mesmos gostos, os mesmos hábitos, as mesmas convicções. Então, se por um lado cargas opostas se atraem, no ímã, por exemplo, por outro lado, as cargas iguais num átomo, que são a carga positiva, os prótons, todo mundo que estudou o simples lá do átomo, é a separação dos prótons, que são iguais, que causa a liberação de uma energia que provoca a explosão atômica. Separar pessoas que pensam igual é muito mais difícil do que separar pessoas que pensam diferente. Nós temos que ser os prótons da civilização, os prótons da humanidade. Quando alguém vier dizer para você, Daniel, o Joe está falando mal pra caramba de você em outros canais, você sabia? Você já me conhece, você tem valores parecidos com os meus e outros que são muito parecidos comigo. Você não vai acreditar, porque nós pensamos igual. Então, gente, a minha mensagem é essa, que vocês sejam mais fortes, que vocês busquem nos aspectos, nos pontos em comum que vocês têm, essa força, essa união que nós precisamos para salvar a humanidade. Pode parecer que é filme de ficção, pode parecer um monte de coisa, mas está acontecendo. A coisa que vocês mais podem verificar hoje, porque tem diversas plataformas, são vídeos de pessoas sendo forçadas a usarem protetores faciais, pessoas que estão sendo impedidas de ganhar dinheiro se não apresentarem a aplicação do antídoto. É isso que está acontecendo. E tudo isso está acontecendo porque vocês não conseguem se desconectar do Zap Zap e das outras empresas que pertencem ao mesmo grupo do Zap Zap. O Face, o Insta, são da mesma empresa. Eu vou dar um resumo rápido para vocês do que está lá nos donos do mundo. Os acionistas majoritários da Coca-Cola são os mesmos da Pepsi. E eu não estou falando da Coca-Cola ou refrigerante, estou falando do conglomerado Coca-Cola, do conglomerado PepsiCo, que tem salgadinhos, que tem outras bebidas, isotônicos. Eles são donos, como dizem hoje em dia no português, me desculpem, eles são donos da porra toda. 2 grupos no planeta de vocês, juntos, sozinhos, têm 28 trilhões de dólares em empresas. Eles são donos das empresas que fornecem matéria-prima, da indústria de aviação, da indústria espacial, da indústria automotiva. Vocês têm pessoas que têm fundações, Bill e Melinda. Esse cara, ele é acionista de laboratórios, inclusive um que vocês chamam de Moderna, mas que, na verdade, ele é MOLD RNA, módulo RNA. Então, gente, lembrem-se sempre disso. Não deixem que as pessoas dividam a gente pela cor, pela raça, pela religião. Aliás, desculpa, raça é raça humana. Não deixem que as pessoas dividam a gente. Não deixem, você que é lésbica, você que é gay, você que é bicha, é transexual, é isso, aquilo, não deixem. Eu respeito vocês porque vocês são seres humanos que se dão ao respeito. As suas predileções não me interessam. Não interessam de fato. E eu tenho certeza que muita gente pensa isso. Você atribuir que matar um gay, a pena de quem matar um gay é maior do que quem matar um outro ser humano? Um ser humano é um ser humano. A menos que seja um ladrão, um bandido, a vida de todo ser humano de bom coração tem que ter o mesmo valor. E ninguém deixa de ser um ser humano de bom coração por causa de uma preferência sexual ou por causa de um desencontro da personalidade com o corpo dela. Eu tenho certeza, gente, que a hora que vocês pararem de se distrair com isso que a imprensa está fazendo, nós vamos ser um povo muito mais unido, um povo muito mais esclarecido. Porque é um absurdo ver um segmento da sociedade, em vez de criar o herói próprio, roubar os nossos heróis da infância. Por que não criou o super gay?
Por que fazer do nosso super-herói de criança? Então vocês não podem sucumbir a isso. Tem que batalhar, tem que lutar. Nós temos que ser os prótons da humanidade. É isso que eu deixo a vocês. Eu agradeço imensamente. Eu não preciso nem estressar para vocês o quanto é importante, se vocês entenderam as analogias do Planeta Supremos e tudo, que vocês divulguem esse vídeo o máximo possível, que vocês tenham feito o screen record, a gravação da tela dessa live, porque assim vocês podem distribuir e não precisam falar de mim, não precisam, vocês podem esquecer, inclusive. Olha, eu queria poder dizer mais, mas eu não posso. Eu já disse bastante, eu já disse o suficiente, eu me desculpa a perda de controle. Eu já disse o que eu precisava dizer e qualquer coisa que eu venha dizer agora vai ser redundante. Então, obrigado a vocês que ficaram desde o início, que chegaram até o fim. Eu espero só que o meu pesadelo termine o mais rápido possível. Obrigado, Daniel. Eu que agradeço, Dr. Joe. Eu que agradeço a contribuição do senhor por tudo. Queridos, muito obrigado a vocês que estão aqui até agora conosco. Batemos todos os recordes hoje. Dr. Joe, quando voltou, ele esteve mal, né? Já vou encerrar já, né? Me dá mais 1 minuto e meio, já vou encerrar. Ele, quando voltou, me mandou uma mensagem dizendo: olha, eu preciso voltar no seu canal para dar uma satisfação, né, no melhor sentido, para todos aqueles que acompanharam o meu trabalho aí com você, porque o Dr. Joe nunca foi em outro canal, não sei por que ele me escolheu para trazer, não é? E eu disse: não, eu vou abrir as portas para o senhor, claro que eu vou abrir. E aí ele inventou toda essa história, né, para que a live não caísse. Provavelmente não vai cair, mas abaixa essa live, guarde ela no seu telefone, coloca ela no Face, coloca ela onde você quiser, para que essa mensagem seja distribuída. Se você não entendeu, chegou na metade, estamos aqui com 2.000 pessoas ao vivo, quando começou tinha 400 e pouco, 1.600 pessoas, não pegou do começo, senta, assista de novo. Se você assistiu desde o começo e não entendeu algumas coisas, eu acompanhei algumas questões aqui, apesar de ter ficado focado no Dr. Joe o tempo todo, assista de novo, vale a pena você entender, nomear cada uma das coisas que ele designou para que você absorva todo o conteúdo da mensagem. Isso é para vocês entenderem que há muitos cientistas que estão sendo perseguidos, há muitos médicos que estão sendo perseguidos de forma muito direta, que não têm coragem de falar porque têm medo de morrer, não é? Ter a coragem de vir aqui para falar o que o Dr. Joe falou exige uma coragem monstruosa. O áudio não ficou muito bom e também peço perdão, porque ele entrou com vários aparelhos na live para que ele não fosse rastreado. Eu não sei em que país ele está e ele também não me disse por questão de segurança. Então, peço perdão porque o áudio não ficou perfeito. Ok, pessoal? Eu agradeço a todo o carinho de vocês. Eu estou suspenso lá no canal principal por 3 semanas, fui suspenso 3 dias atrás. Portanto, eu vou ficar aqui no canal 2 por um tempo, até o outro canal voltar. Então, vou postar tudo aqui agora, as lives serão aqui, ok? Peço a você que está inscrito aqui, que não está lá, se inscreva lá no canal principal, o Pegando no Pé Oficial. Esse aqui que é o 2.0 e também tem o recortes das lives Pegando no Pé Oficial 3.0. São os 3 canais. Eu estou também cancelado lá no canal 3 e no canal 1, então só sobrou 2, ok? Aqui na descrição do vídeo tem todos os canais e assim que acabar aqui, eu vou colocar a live dos donos do mundo aqui na descrição, para só você clicar e poder assistir. E se inscreva lá no Rumble, para eu não ter que ficar colocando os vídeos aqui, porque às vezes eu esqueço, minha cabeça às vezes é de vento e eu largo muita coisa para trás. Se inscreva lá, clica lá, se inscreva, o link está aqui na descrição do vídeo e para que eu possa poder publicar lá no Rumble. Quanto mais forte o canal fica, mais conteúdo eu posto lá, para que a gente saia um pouco do YouTube e vá consumir conteúdos em outras plataformas. Tá bom, meus amores? Um beijo para vocês do fundo do meu coração. Obrigado por toda essa audiência que vocês nos deram. Batemos todos os recordes hoje. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê na semana que vem ou durante a semana, caso eu entre ao vivo. Fique ligado. Um forte abraço.